Fala, gente do nono ano, aqui é o professor Javan Felipe, de Matemática e Geometria. Nós vamos aqui a um vídeo aula de matemática, revisar aí todos aqueles conceitos, ou boa parte deles, dos conjuntos numéricos, tá? A gente vai ver aí as partes fundamentais do conjunto dos números inteiros com as suas operações. Então, fica comigo aqui no vídeo, observe e nós vamos aqui aos conceitos. Eu tenho certeza que você vai compreender mais uma vez, né? Bem, na verdade, aí você vai conseguir revisar, que a gente já viu esse conteúdo aí, com todo sucesso. Então vamos lá. Então, minha gente, o que são conjuntos numéricos, né? Então, os conjuntos numéricos são coleções de números que possuem características semelhantes. Então, eles nasceram como resultado das necessidades da humanidade em determinado período histórico. Então, a primeira necessidade que se houve foi esse n aí representa os números naturais. Então, os conjuntos dos números naturais têm as suas características. Cada um desses números aí tem as suas características em comuns. Então, eles nasceram aí com a necessidade da contagem, tá? Então, os números naturais são infinitos. Você começa com... toda vez que você começar com, por exemplo, 10, sempre vai ter o sucessor do 10. No caso é o 11. E assim sucessivamente, você consegue fazer grandes contagens aí. Bom, os números inteiros representados por esse Z já surgiram aí da necessidade aí que a humanidade teve para relacionar e descrever dívidas. Então é onde a gente vai ter o nosso enfoque do estudo de hoje, vendo aí números positivos e negativos. Na antiguidade aí, o pessoal representava em comércios, em centro de vendas, né, as dívidas com símbolos negativos. Então, os números que tinham o símbolo de menos, ou seja, o símbolo de subtração, eram chamados de números negativos, ou seja, simbolizando uma dívida que determinada pessoa tinha naquela venda ou no comércio. E aí os números com símbolo de mais representando aí valores positivos, saldos, né? Saldo positivo aí. Bom, então vamos falar agora dos números inteiros, que é o nosso enfoque. Esse Q, essa letra Q aí, representa os números racionais, que são as frações e os números decimais, em que as suas casas decimais são finitas, né? E se forem infinitas, sejam com períodos, que é o que nós chamamos de dízima periódicas. Esse C aqui, no caso, pessoal, representa os números complexos, que são os números imaginários. E aí vocês vão ver no ensino médio. E esse R representa os números reais, que compreendem... Os números reais compreendem os números racionais, inteiros e naturais. Então, um número que ele é real, né? Ele tem uma propriedade aí a mais. Então, todo número que ele for natural, ele é também um número real. Ele pertence também ao conjunto dos números reais. E assim sucessivamente. Todo número natural pertence também ao conjunto dos números inteiros, tá? Agora, nem todo número inteiro pertence ao conjunto dos números naturais. Por exemplo, o 2, né? Ou mais 2, né? Você pode representar aí o mais 2 ou 2 são números positivos. Ele pertence ao conjunto dos números inteiros e pertence também ao conjunto dos números naturais. Agora, se você pegar o menos 2, ele pertence só ao conjunto dos números inteiros e não pertence aos naturais. Foi o que eu acabei de falar. Tem números, todos os números naturais acabam sendo inteiros, porque o inteiro ele abrange aí, ele compreende aí, né, os números naturais. Ele é maior do que os números naturais. Agora, nem todo número inteiro é também natural, porque o conjunto do número inteiro, dos números inteiros, ele tem uma expansão maior do que os naturais. Bom, então vamos falar dos números inteiros, né? Então, o conjunto dos números inteiros é uma ampliação dos conjuntos naturais. Do conjunto dos números naturais, ele é formado pela união, conjunto dos números naturais com os números negativos. Então, os números naturais, pessoal, aqui ó, eles são somente positivos.
Os números inteiros, ele tem também um lado aí que é negativo. Então, ele é uma expansão maior. Beleza? E aí, com base nisso, que a gente vai observar como que se dá as operações nesse conjunto. Então, as operações nesse conjunto, quando forem de adição e subtração, a gente vai imaginar sempre como sendo, quando a gente observar o símbolo negativo, como sendo uma dívida, que eu acredito que fica bem simples na hora de você resolver. Você imaginar como sendo uma dívida. E quando eu tiver o símbolo de mais, a gente imaginar como sendo um saldo positivo. Há um dinheiro que você tem que é seu e não está comprometido em dívidas. Vamos aqui ó, ao entendimento agora quando você estiver nas operações de multiplicação e divisão. Se aparecerem sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Se aparecerem sinais diferentes, o resultado vai ser negativo, tá? Veja bem se não é isso. Então, tem um sinal de mais. Um sinal de mais, e essa operação aqui ela pode ser tanto de multiplicação ou divisão. Quando você tiver adição e subtração, você vai usar a ideia que eu te falei, né? Que eu falei para vocês aqui, a ideia de que o símbolo negativo simbolize uma dívida e o símbolo positivo um valor que você tem que não tem comprometimento com dívidas. Quando você tiver multiplicação ou divisão, você vai utilizar a regra dos sinais aqui. Então, olha, sinais positivos, positivos, sinais diferentes, negativos. E assim por diante. Mais com mais é mais com menos, sinais diferentes. Então, negativo, menos com mais, sinais diferentes, negativo, menos com menos é mais, sinais iguais. Beleza, pessoal? Então vamos aqui a esses exercícios. Olha, a gente vai fazer adições, subtrações. Eu vou fazer também aqui à mão uma divisão também, tá? A divisão é um processo bem simples também, que segue a mesma intuição da multiplicação. Pois bem, vamos aqui. Mais 3 mais 5. Então, vamos supor que se você tem R$ 3 no bolso, você ganhou mais R$ 3 do seu... você ganhou mais 5 do seu papai, um exemplo. Então, o que você vai ter aí é 8, né? E é um saldo positivo para você. Então, é mais 8. Beleza? Menos 3 mais menos 5. Então, olha, outro caso também, que não foi falado ali anteriormente, mas vou falar agora, é o caso do parênteses, tá? Toda vez que você tiver os parênteses, você vai ter que fazer, quando você tem um sinal fora dos parênteses aí, você tem que fazer a regra de sinais. Toda vez que você tiver um sinal fora do parênteses e um sinal dentro, então você tem que fazer a regra de sinais. Então, mais com menos, sinais diferentes, é menos. Então, menos 3, menos 5, então você está devendo R$ 3 na lanchonete. Aí chega seu amigo e você estava devendo R$ 5 a ele que você pegou emprestado. Então, o que você vai dever aí é 8, tá? Menos 8 aí, a sua dívida aí, né? Ela vai ser menos 8. Agora, veja só, subtraia os números inteiros. Então, veja bem. Menos 8 menos 14. Então, de novo, eu tenho um símbolo negativo fora e um símbolo negativo dentro do parênteses. Então, eu tenho que fazer regra de sinais. Menos com menos é mais. Então, eu vou ter menos 8 mais 14. Então, imagina, você estava devendo R$ 8 e ganhou 14. Então, você vai lá, paga os R$ 8, ainda vai sobrar R$ 6 para você colocar no bolso. Então, esse é o resultado. Bom, então, outro exemplo eu vou ter menos 7 menos mais 7. Então, de novo, eu tenho um sinal negativo fora e um sinal positivo dentro do parênteses. Então, sinais diferentes, negativo, né? Então, eu vou ter menos 7 menos 7. Então, imagina que você esteja me devendo R$ 7, tá? E aí você está devendo R$ 7 também à moça da cantina. Então, você está devendo, no geral, você está devendo R$ 14, tá? E aí você coloca o símbolo negativo representando essa dívida. Multiplique os números inteiros. Bom, então vamos lá a multiplicação agora. Então a gente vai utilizar a regra de sinais. Sinais iguais, positivos. Se forem diferentes, negativos. Como aqui é igual, 8 vezes 3, pessoal,
isso vai dar 24, e aí já cheguei no resultado final. Segundo exemplo, mais 7 vezes menos 8. Mais com menos, ou seja, sinais diferentes, sinal negativo. 7 vezes 8, pessoal, você vai ter aí 56, certo? 56. Então, esse é o resultado. Então, sempre que você tiver adição e subtração, imagine que sejam dívidas, os negativos, e um dinheiro que você tem os positivos. Lembrando sempre de fazer a regra de sinais, tá? Quando que eu vou usar a regra de sinais na adição e subtração? Quando eu tiver sinais fora e dentro de parênteses. Aí eu utilizo a regra de sinais somente nesses sinais aí que estejam nesses casos. E na multiplicação, você vai ter... deixa eu apagar aqui. E na multiplicação, você tem que utilizar a regra de sinais lá. Mais com mais é mais com menos é menos com mais é menos, e menos com menos é mais. Ou seja, em resumo, sinais iguais, positivos, sinais diferentes, negativos. E aqui eu vou fazer um caso de uma divisão aqui. Por exemplo, menos 2 dividido por menos 2. Menos com menos, aí, de novo, você vai utilizar aí, tanto em multiplicação quanto em divisão. Aí você utiliza aquela regrinha lá de sinais. Beleza? Menos com menos, sinais iguais, positivo. 2 dividido por 2 é 1. Beleza? Outro caso aqui, ó. Menos 20 dividido por menos... menos... Não, vou colocar aqui mais 2, por exemplo. Sinais diferentes, negativo. 20 dividido por 2, isso aí vai dar 10. Beleza, pessoal? Então a gente resolveu aqui esses 3 exercícios aí. Eu indiquei aqui mais 2 de divisão. E é basicamente isso, tá? Então, bons estudos aí. Boas atividades. Qualquer dúvida pode estar nos procurando. E um abraço.